Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 8 em diante. 1 Reis, capítulo de número 19. Nós vamos ler a partir do versículo 8, lá no Velho Testamento. 1 Reis 19, a partir do versículo 8. Já é uma passagem conhecida, porém é importante nos aprofundar em algo que realmente Deus quer ministrar sobre nós, sempre de um ângulo diferente, pois a palavra ela se renova mediante aos desafios que nós vamos enfrentando. Versículo 8 diz assim: Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo me tirar a vida. Assente-se, por favor. Olha, ninguém se alimenta decorando o cardápio, não é verdade? Ninguém se alimenta decorando o cardápio. Da mesma forma, a gente sempre diz que Satanás, ele também conhece a Bíblia, conhece a palavra de Deus de capa a capa, mas isso não o torna alguém salvo. Algumas pessoas vão deixar a Bíblia aberta em algum cômodo da casa, como símbolo, tudo bem. Mas agora achar que aquilo vai de alguma forma energizar a casa ou mudar alguma realidade, isso não é fato. A gente caminha e se esforça tanto para às vezes chegar em lugares que parece o fim, mas na verdade é na prática que a gente vai aprender algumas coisas. Quando você vê o cardápio, você vê algo teórico, mas quando você está se alimentando, você está tendo a experiência, porque você só chegou até aqui porque você saiu de algum lugar. Como eu comecei dizendo, a gente caminha e se esforça tanto para às vezes chegar em lugares que a gente não entende, mas na verdade esses lugares, eles são didáticos. Jesus uma vez ensinou uma multidão na beira da praia e convidou os apóstolos para que estivessem com ele dentro do barco, porque ele queria ensinar na prática aquilo que ele estava ensinando. Ao longo do caminho, alguns barquinhos o abandonaram, mas aqueles que estavam no barco com ele tiveram a grande experiência de ver uma tempestade cessar, de ver um vento que os ameaçava a vida, se calar também. Algumas lições nós vamos aprender na prática. Ninguém se alimenta decorando o cardápio. Nós precisamos viver o poder da palavra. E às vezes, meu irmão, o verbo nos leva para o deserto. Às vezes, o verbo, ele nos leva para um lugar onde a gente para e pensa: meu Deus, o que está acontecendo? Como é que eu vim parar aqui? E ali, ele nos ensina sobre provisão, sobre multiplicação. Ali, ele nos ensina sobre repartir. Às vezes o verbo nos leva a situações que vão exigir da gente uma maturidade que a gente não tem, para que a gente passe para os próximos passos. Chegar até onde eu cheguei, significa que eu saí de algum lugar. E de onde eu saí, aonde eu estava, não havia mais expectativa nenhuma de mudar o quadro que eu estava vivendo. E aí a gente chama isso de testemunho, de alguma forma. Debaixo de um zimbro, debaixo de uma sombra, debaixo desse arbusto grande, onde Elias mesmo testifica a minha e a sua vida, foi me oferecido água, foi me oferecido pão, quando eu achava que era o fim, quando eu pedi para Deus a morte, quando eu confessei que eu não aguentava mais,
Porque só Deus conhece a nossa aflição, a nossa angústia, por trás de toda essa fortaleza de desculpas e de macheza ou de feminilidade que algumas mulheres escondem, ou macheza que alguns homens escondem. A gente se esconde através do que nós chamamos de esforços, de desculpas, ou seja o que for. Mas na verdade, nós não passamos de crianças que precisam superar situações desde lá de trás. Debaixo desse zimbro, alguém vem e me oferece um alimento. Debaixo desse zimbro, em que eu estava desejando a morte, achando que era o fim, dizendo que eu não aguentava mais, ele veio e me ofereceu algo muito importante, que me renovou a esperança. E quem me ofereceu é tão mais importante do que me foi oferecido. Eu comi, eu bebi. No ponto de vista dessa minha visão, não era um pão comum, ou não era uma água comum, pois com a força dessa comida, eu cheguei aonde eu cheguei. Por que é difícil a gente entender isso? Porque às vezes a gente se esforça tanto para caminhar e chegar diante de uma caverna, como aconteceu com Elias. Alguém que enfrentou 850 profetas, 450 só de Baal. Alguém que vivenciou uma experiência de 3 anos e meio com o próprio Deus o alimentando ali. Alguém que o Senhor chegou a falar boca a boca com ele. Alguém que Deus realizou grandes proezas. Alguém que profetizou que ia chover, choveu, que não ia chover, não choveu. Alguém que profetizou que fogo ia cair do céu. Olha o nível de intimidade. Agora, depois de tanta experiência, depois da idade que ele está, ele fugindo de tudo, por medo, por cansaço, por frustração, ele chega diante de um deserto de rocha, de uma caverna. E essa caverna é mais estranha ainda, porque essa caverna, ela está no monte de Deus, ela pertence a Deus, está escrito ali. Nós temos dificuldade de entender isso, né? Pelo fato de caminhar tanto, e Deus ainda nos alimentar para chegar nisso, chegar em uma caverna. Como é que no monte de Deus tem uma caverna? Eu não acho explicação para algo desse tipo. Por que você provado? Não é mais fácil chegar e conversar comigo algumas coisas? Mas isso está acontecendo faz tempo, né? Comigo e com você, tantas e tantas vezes. Eu vivi grandes dias de enfrentamento, tantas situações. O próprio Deus me alimentou, e agora Ele me alimenta para eu chegar diante de uma caverna. Depois de um deserto, o que você imagina que vai ter? Depois de um deserto, você imagina um oásis. Depois de um deserto, você imagina que os anjos vão vir e alimentar você. Eu esperava chegar num lugar muito bonito depois de um deserto. Mas em uma caverna única, ela não é opcional, ela é necessária, não há um outro caminho, ela está no caminho. Tudo isso para chegar numa caverna, no caminho de Deus, no monte de Deus. Como é que pode ter uma caverna aqui? Eu estou sincero no caminho. Como é que pode uma caverna ser funcional na minha vida? Eu procuro entender por que eu preciso entrar nessa caverna, por que pertence ao monte de Deus, do que me resgatou, do que me deu, aquele que me deu forças, e os meus medos, meu histórico, minhas dúvidas. Não tem uma imagem convidativa, ou por acaso alguma caverna escura e úmida, ela tem alguma imagem convidativa. Eu aprendi desde cedo que quem ama aprende a fazer coisas que não gosta, para ter aquilo que ama. Você vai acordar cedo, mesmo cansado, para você trabalhar, para colocar danoninho na geladeira para os filhos, para ter, como diz aqui no sul, mistura para comer à noite, para ter uma roupa decente, para ter um conforto, qualidade com a família. Porque não é um versículo, tá, gente? Não se faz omeletes sem quebrar uma pequena consequência por um benefício maior. Porque as cavernas da vida nos ensinaram, não é um versículo, tá? Que rapadura é doce,
Mas ela não é mole. Mas ela não é mole. É bom casar? É bom, mas não existe um casamento fácil. É bom ter filhos? É maravilhoso ter filhos, mas não é fácil não. A gente é pequena, a gente pensa assim, eu não vejo a hora de crescer, eu não vejo a hora de ter independência e crescer. E quanto mais você cresce, você descobre que a tua independência ela some. E você descobre que não é independência, é responsabilidade. Você pensa assim, eu não quero ficar prestando conta para ninguém, a hora que eu vou sair, a hora que eu vou chegar, nem nada disso. E a hora que você vê, até para o cachorro de casa, você está falando, ó, eu já volto, tá? Eu quero ter minha própria empresa, porque daí eu não quero ninguém mandando em mim. E de repente você vê uma pessoa desse tamanho, com as bochechas de bulldog, olhando para você, eu não gostei do serviço que os teus funcionários fizeram, a tua empresa, sim senhora, monsieur, E a pessoa vai entender que o cliente é pior do que muitos patrões. Porque crescer envolve maturidade. Sabe o que é maturidade? Ela é necessária na nossa vida. Imagine só, eu acho que quando eu comecei a namorar minha esposa, bem, eu tinha 14 anos, né? Ela é 11 meses mais velha que ela, tinha 15. E a minha calça acho que era 36 ou 38. Meu irmão, se eu chegar com uma calça 36 aqui, vai estar feio, né? Meu Deus do céu, vai estar a vácuo, não vai nem vestir, vai nem passar no quadril. Mas o pior é que tem gente tentando vestir calça 36 e já está no número 46, 44. É feio? Isso, mas eu não estou falando da calça agora. Eu estou falando sobre maturidade. Eu tentando vestir um comportamento de alguém que tem 14 anos. O detalhe é que hoje você vai fazer 50 anos, daqui uns dias você vai fazer 50 anos, mas continua com o mesmo comportamento. E aí, o comportamento nos leva a uma caverna, que a gente não entende por quê. Oh, mas eu acabei de passar por um deserto. Ô Senhor, eu quero saber na Bíblia ali, onde que os humilhados serão exaltados, porque está demorando, já viu isso aí? Está demorando, Senhor, pelo amor de Deus, porque a humilhação está grande aqui. Mas, você já ouviu falar também que Deus resiste o soberbo? E Ele dá graça a quem? Já parou a pensar que você pode estar sendo resistido por Deus? Que o tempo está passando, as coisas não encaminham, parece que a vida de todo mundo passa, mas a tua é só teórica? Você está envelhecendo e as coisas não acontecem? Por quê? Nós precisamos ter o coração ensinável, porque nós nos tornamos desculpólogos, nós nos tornamos pessoas profissionais em dar desculpas de o porquê que a gente não muda. E assim a gente chega numa condição de que perdemos o prazer nas vitórias, perdemos o prazer da rotina, perdemos o prazer do desfrute. Por mais que tenhamos um histórico, por mais que tenhamos 7.000 que nos apoiam, estejam ao nosso redor pessoas que nos amam, a gente se vê sozinho. E passamos a olhar a vida através das dores, passamos a enxergar a vida na ótica dos traumas. E comparamos, ficamos com medo, um medo aterrorizante, a ponto da gente não tentar mais, com medo das garantias. Já viu isso? Pastor, eu não quero casar, vai que eu caso e eu me separo. Ah, pastor, eu não quero ter filho, vai que eu tenho filho e nasce com uma perna só. Vai que eu tenho filho e torce para o time errado. Que bobeira, né? Vai que eu tenho filho e de repente ele faz, ou ela, que bobeira. Meu irmão, a vida é um risco, mas é um risco que vale a pena, porque nós aprendemos a segurar na mão de Deus, e aprendemos a confiar nele a ponto de você caminhar em paz, desfrutando aquilo que ele vai confiar nas nossas mãos. Eu estava indo para a comunidade terapêutica, depois de trabalhar o dia inteiro aqui na igreja, e eu estava levando os meninos que me ajudaram aqui da comunidade terapêutica para lá, e tem uma estrada de chão, que ela estreita muito, e isso era 5 e pouco da tarde, e de repente, eu sempre ando devagar, ainda mais essas estradas de chão aí. Andar devagar nessa estrada de chão, meu irmão, não tem freio. E a estrada curta, e de um lado, barreira, do outro lado, barreira, e de repente eu ali, e de repente, numa curva, chegando lá, vem um micro-ônibus carregado de criança, numa velocidade, meu irmão, que você não tem ideia. Parecia um míssil. Eu sei que
de uma forma. Isso não é porque o cara é bom. Reflexo você tem que ter. Por isso que você sabe que tanto o álcool quanto a maconha, ele tira o reflexo, né? E por isso que é importante também. Tirei de uma hora para outra ali, no único lugar que dava para virar a caminhonete pegou um solavanco ali, e ela ia bater ainda, eu peguei e fiz assim, e a traseira dela foi assim, então o ônibus não pegou. O cara pegou e parou na frente assim, colocou a mão na cabeça, eu buzinei, saí, eu falei, ô meu amigo, olha a velocidade que o senhor está, ainda cheio de crianças ali, cheio de crianças. Ele, rapaz, é que eu pego embalo para subir essa subida, como se precisasse. É uma subida numa curva com os matos ao redor, não dá para você ver nada. E aí quando eu cheguei em casa, minha esposa, contei para ela, ela falou bem assim, amor, preciso orar nessa caminhonete. Eu falei, amor, se eu não tivesse orado, tinha batido. E outra coisa, amor, se tivesse mesmo a gente orando, pode acontecer uma situação ou outra, mas isso não significa que Deus não está com a gente. Paulo diz assim, né, em Filipenses 2, do versículo 9 em diante, ele fala bem assim, olha, eu já tive a vida em abundância, já passei aperto, já tive dificuldade, já tive facilidade, eu posso tudo nele que me fortalece. E isso nos apacenta. Isso nos apacenta. Caminhar para chegar mediante uma caverna, mesmo sendo uma pessoa sincera. Ah, meus irmãos, algumas noites são necessárias. Aí de uma maneira muito simultânea, quando ele entra na caverna, o texto diz, no versículo 13, e veio a palavra do Senhor. Isso é, quando ele entra na caverna, o prato do dia, a sugestão do dia vem até Elias. Quando ele entra, veio a palavra do Senhor. Isso é, já havia uma palavra que estava a caminho desse lugar, que não é um lugar opcional, é necessário. E é o primeiro ponto que eu quero destacar para vocês. Então, eu não posso questionar de Deus não estar falando comigo. Eu tenho que questionar se eu estou no lugar certo. Eu não posso reclamar da ausência de uma palavra se eu não estou em um lugar que essa palavra tem esse lugar por endereço. E não é sobre o lugar somente, é sobre quem vai estar neste lugar. A progressão do texto é, e veio a ele, já que ele está dentro do lugar que precisaria, não veio ao lugar, veio a ele, já havia uma palavra endereçada a ele nesse lugar, ele precisava estar dentro de um ambiente para ter a palavra aos seus ouvidos. É diferente você ouvir uma palavra na areia, na praia, tudo favorável, é diferente você ouvir uma palavra ali e ouvir uma palavra num mar agitado, com ventos, com açoites, com ameaça de morte. É diferente você ouvir uma palavra sentado aqui e ouvir uma palavra na UTI, com risco de morte. É muito diferente ouvir um eu te amo em um momento corriqueiro, do que um momento de solidão. Alguém fala para você, como você é importante para mim, como eu te admiro, como eu te amo. Eu não posso reclamar de não estar ouvindo a Deus, eu tenho que reclamar de não estar no lugar, na condição de ouvi-lo. Já reparou que você pode ter o coração muito duro? Que todo mundo chega para você e fala, sai desse caminho, porque você vai sofrer. Para de lidar com essa pessoa, porque é inútil. Nem Deus está nisso. Você já parou para pensar nisso? Mas o coração duro insiste. Você vai ver lá no deserto, que de repente estava o povo de Israel lá, 2 milhões de pessoas. A Bíblia diz que a nuvem, descreve como nuvem, numa tradução do aramaico antigo, mas a gente não sabe o que era, mas ele descreve como fumaça, como nuvem. Mas a Bíblia diz que a presença de Deus se levantava daquele lugar e ia. Então todos tinham que armar novamente as suas tendas e seguir a nuvem. Escute, não há sentido você permanecer aonde Deus não está mais. Não há sentido em você insistir em algo que só vai reprovar você, em situações que Deus já deixou claro, não vai mudar. Mas existem alguns corações que parecem que Deus está mentindo para eles na sua ótica. Estão sofrendo,
Isso vai levar aonde? Vai levar a desejar a morte, vai levar a odiar pessoas, vai levar a achar que está sozinho. Não adianta reclamar de Deus, eu tenho que reclamar se eu estou numa condição de ouvir a Deus. Por quê? Porque Deus está usando pessoas, Deus está falando através de pessoas, mas eu quero facilidades. Há uma palavra reservada em um lugar a sós com Deus, meu irmão. Há uma palavra reservada. Por mais escuro que a caverna seja, por mais contraditório que seja, Deus tem resposta para a sua alma. E a voz de Deus pergunta para ele: o que você está fazendo aqui? Não é o que você está fazendo aí, é o que você está fazendo aqui. Eu lembro de um rapaz, eu batizei ele, eu acredito, há muitos anos, acho que uns 20 anos atrás eu batizei ele. Um dia termina o culto, e ele vem com um alto cheiro etílico, no final do culto vem falar comigo assim: ô pastor, eu vim para cá porque, eu vou te falar, eu estava lá naquele boteco, e aí, estava naquela vida, né, o senhor sabe como é que é. Aí chegou um cara do meu lado, começamos a conversar, o cara falou assim: ô cara, você tem cara de crente, meu, o que você está fazendo aqui, cara? Volta para a igreja, rapaz. E aí eu tentei desbaratinar daqui, daquele, ele chegou para mim de novo e falou: ô cara, segue o caminho com Deus aí, cara, para de ficar perdendo tempo nesse lugar que não é para você. E ele disse que a voz interna dele disse para ele assim: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o teu lugar, você não nasceu para ficar nessa vida aí, fugindo para falso paraíso. Então pastor, estou vindo aqui, cara, eu estou até meio assustado, entendeu? Eu estou vindo aqui e existe uma palavra reservada, e a pessoa diz assim: ô pastor, mas como é que Deus pode estar ali? Claro que sim, é Ele que convence eu e você, Ele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, Ele que ministra sobre nós, Ele que estava com o filho pródigo, quando o filho pródigo estava lá naquele chiqueiro, o convencendo, ministrando sobre ele, diante do orgulho que o levou até ali, a dureza de coração que o empedrou no lugar indigno ao seu nascimento. Segundo ponto que eu quero destacar, o que faz a pergunta está dentro da caverna. Existe um lugar dentro da caverna, e existe uma palavra já direcionada: o Deus que me espera, o mesmo Deus que esperava Daniel lá na cova dos leões, o mesmo Deus que esperava os 3 jovens lá na fornalha de fogo, o mesmo Deus que já estava esperando João lá na ilha de Patmos. E quanto mais eu evito a caverna, eu atraso a voz daquele que me sara para o próximo passo. Eu preciso entender que Deus reservou um lugar para eu ficar a sós com Ele. E Deus pergunta: o que você está fazendo aqui? E isso vai arrancar um conflito de Elias, um conflito que ele escondeu mediante as multidões, um conflito que ele escondeu porque eu sou profeta, um conflito que ele escondeu mediante toda a estrutura religiosa, a fama. Não, eu sou pai, eu sou mãe, não, eu sou filho, jamais eu vou permitir aquela seriedade toda. Um conflito, o terror dele achar que ele estava sozinho. O que ele diz? Quando Deus pergunta: o que você veio fazer aqui? O que ele responde? Senhor, estou matando todo mundo, estou abandonando tudo, eu estou sozinho, Senhor, só sobrou eu. Quando Deus o espremeu ali, ele soltou aquilo que era verdade dentro dele. Terceiro ponto que me chama a atenção, porque é só dentro dessa caverna que algumas confissões elas são desnudadas, que o enganoso ego se revela, tão alimentado com bajulações do comércio. Já reparou nisso? Já ouviu falar que não existe gente feia, existe gente mal cuidada? A Bíblia fala que um coração alegre aformoseia o rosto, mas o comércio ele se especializou em conquistar o nosso ego. Você vai ficar mais bonito, você vai ficar mais bonita, você vai ter mais pessoas, você vai ter admiração de pessoas, se você tiver isso. E aí de repente a gente está fazendo loucuras para ter um ego alimentado. Quando alguém chega e fala: você está errado, você
deveria fazer isso, para de fazer aquilo. E às vezes você se confronta realmente com algo que é triste, porque você está se vendo reprovado. Se você não tomar cuidado, vai procurar esses coaches da vida, ou algumas palavras de afirmação, por mais que elas sejam mentiras. Eu já atendi alguns homens que tinham uma vida procurando mulheres de aluguel, e às vezes rapazes de aluguel. Você sabe o que eu estou falando? Pessoas de programa, pessoas que alugam o corpo. Ele sabe o que é mentira, o que ela vai falar, sabe o que é mentira, mas paga, porque precisa ouvir, porque o seu ego está ferido. Precisa ouvir, ele precisa se sentir melhor. Não só ele, algumas mulheres da mesma forma, sabem com o que estão presenciando é uma aventura, ficam na dúvida, mas sabem da sua voz honesta que vai se decepcionar e que isso é mentira. Mas o ego, tão treinado, doutrinou essa pessoa, e aí vai levar para um sofrimento. Um ego enganoso se revela ali diante de Deus. Dentro dessa caverna, a gente fala coisas que do lado de fora a gente não falaria. Deus reservou um lugar para a gente desabafar. Deus reservou um lugar para a gente descarregar os fardos pesados. No versículo 11, diz que um vento forte passou naquele lugar. Algumas expectativas se geraram no coração de Elias. Mas a conclusiva dele era que Deus não estava naquele vento forte, nem no terremoto e nem no fogo. Quarto ponto: quantas coisas têm alcançado a nossa atenção, coisas que Deus não está. Mesmo estando no monte de Deus, coisas que acontecem que Deus não está. Cuidado para não se envolver nesses ventos e levar a sua esperança. Olha só, escuta bem o que eu vou falar para você. Nós precisamos sim conversar com pessoas que estão sofrendo na vida, mas nós precisamos ter o discernimento. Já ouviu falar das pessoas que vão ensinar o peixe a falar e sai fazendo biquinho? Já ouviu? Pessoa que quer ensinar, quer adestrar uma tartaruga e sai da presença da tartaruga e faz assim, ó. Pessoa que fala, não, eu vou evangelizar, eu vou falar com aquela mulher, com aquele homem, e saem amargurados, porque aquela pessoa está tão amargurada com igreja, está tão amargurada com pessoas, que confundem a fé de outras pessoas. Mas, com certeza esse vento Deus não está, porque ninguém se cura sozinho, ninguém se resolve sozinho. O sozinho se revela muitas coisas a nosso respeito. Cuidado com alguns ventos que não tem nada a ver com Deus. Agora eu vi, alguém postou, gente de igreja, postou lá, algumas pessoas, alguns pregadores aí famosos, postaram lá o Ozzy Osbourne, alguma coisa assim, né, o cantor, que faleceu e que doou um valor significativo para um hospital de tratamento, alguma coisa assim. E falou, por que esses pastores não fazem isso? Mas eles fazem. Eles fazem. A igreja do Evangelho Quadrangular, só aqui em Curitiba, o hospital evangélico foi sustentado pela igreja Quadrangular, pela igreja Assembleia de Deus, pela Presbiteriana e pela Batista, desde o seu início. Agora mudou para algo universitário, mas com essa mudança, só que no Paraná, a nossa igreja aqui ainda está pagando 14 milhões. Você tem uma ideia, a igreja no Paraná, em parcelas longínquas. Por quê? O que envolve empresa, envolve funcionários, envolve processo, envolve isso, envolve aquilo. Responsavelmente, a igreja não manteve só isso, mantém e fazem muitas outras frentes, como pastores e como líderes, sim, mas algumas pessoas amarguradas escolhem pegar uma pessoa que se drogou a vida inteira, que não conseguia conduzir a própria família, porque a esposa tinha que o carregar, porque ele não sabia nem o que ele estava fazendo, nada, e depois, numa altura da vida, Deus sabe o porquê que não morreu, colocaram ele num pedestal, ali, porque ele fala sobre liberdade. Eu não quero condenar ele, mas também não quero colocar ele num pedestal. Para mim ele é uma alma, sempre foi uma alma querida, e uma alma apenas cativa, assim como Raul Seixas, por exemplo, que não passava de um alcoólatra, mas que alguém conseguiu traduzir uma linguagem dele,
mas que ele morreu por conta de um coração extremamente angustiado, que para mim sempre foi uma alma, mas não dá para dizer que é um segmento de vida a se seguir. Meu irmão, a resposta positiva da vida é andar com quem deu certo. Escute o que eu estou falando. Quantos ventos têm passado na vida de pessoas, quantos terremotos, quantos fogos, e as pessoas acham que Deus está ali, numa forma de vida que Deus não está, numa conclusão de vida que Deus não está. Quantas pessoas fazem de Mamon o seu Deus? Dinheiro é importante, mas não é o mais importante. E algumas pessoas vivem exclusivamente pelo poder e para isso. Você quer saber se você tem uma idolatria, meu irmão, na tua vida, se você é idólatra? É só você ser honesto com você e responder o que você fica pensando o dia inteiro. Qual que é a tua preocupação? Tem homem, por exemplo, que fica pensando, o que será que a minha mulher está fazendo? O que será que a minha namorada está fazendo? Pensar às vezes não tem problema nenhum, você vai pensar algumas vezes durante o dia e não tem problema nenhum. Ainda mais em período que a pessoa está apaixonada, é diferente. E fica aquele negócio lá, sai você. Antigamente era desliga você, não, desliga você. Não, você que... E ficava aquela frescuraiada. Mas, hoje em dia não, hoje em dia é teclando. Nossa, eu mandei mensagem para você, meio-dia 15, você me respondeu meio-dia 17, o que você estava fazendo meio-dia 16? É um melaço demais, um sufocamento, que não me respondia, pelo amor, aí já quer fazer birra. Agora, tem pessoas que estão numa verdadeira idolatria, é uma neurose, é uma preocupação realmente o dia inteiro, com seja o que for, o que está tomando o teu coração, não é? Às vezes é uma pessoa que toma, o que ele está fazendo? Com quem que ele está? Com quem que ela está? Com quem que isso? Às vezes, seja quem for, cuidado, porque às vezes o teu coração está ligado em uma condição que não tem nada a ver com Deus, a ponto de Deus chegar para Abraão e falar, Abraão, eu quero que você sacrifique o teu Isaque, não literalmente, não fisicamente, mas do teu coração, que é o meu lugar. Isaque tem que estar no teu coração, mas quem vai estar no trono do teu coração para que a tua vida tenha ordem, progresso, avanços, sou eu, Isaque. Algumas pessoas vão idolatrar alguma droga, algumas pessoas vão idolatrar uma pessoa, algumas pessoas vão idolatrar alguma religião, algumas pessoas vão idolatrar a si mesmo, como narcísicos, pessoas, 200 fotos de si mesmo na internet, e seja que for, sempre assim. Se não está postando muito não, porque está passando por uma fase um tanto difícil. Mas quantas coisas têm alcançado a atenção que Deus não está? Coisas que roubam a nossa atenção e a nossa qualidade na caminhada. O fogo, mas Deus não está. Tudo isso, mas Deus não está. E às vezes pode ser uma intriga. Algumas pessoas ficam com isso queimando na cabeça. Já viu ou não? Está lá no chuveiro resmungando, principalmente gente colérica, né? Está no chuveiro e está lá, devia ter falado isso, né? Porque se não tivesse falado aquilo, né? Vai ver a próxima resposta, não sei o quê. Vamos esperar um momento. Pensa o quê? Eu sei o quê? O quê, rapaz? Algumas pessoas ficam com a intriga no seu coração, com a mágoa. Porque eu nunca fiz isso com ele, nunca fiz isso com ela, não tem consideração nenhuma, toda a vida eu estou me esforçando, e fica o dia inteiro desse jeito. Também nunca mais vou fazer isso. Vou pegar a escova dele e vou lavar o vaso. Mágoa, vingança, fica o dia inteiro fazendo essas coisas assim. Sabe o tanto de purgante que eu vou colocar naquela comida? Cuidado. Uma das coisas mais importantes na vida não é nem a profissão que você vai escolher, com quem você vai casar. Cuidado. Cuidado, meu irmão. Aí a Bíblia diz que vem lá naquela caverna uma voz mansa e suave. Esse homem que está na entrada da caverna, ele não tem medo do vento forte, de terremoto e fogo, mas esse homem está com medo de uma voz mansa e suave, a ponto de pegar o seu manto e jogar sobre a sua cabeça, por temor. E é o quinto ponto que me chama a atenção aqui. Esse monte de coisa que tem acontecido, todas essas notícias que não conseguimos meditar em todas elas, essa evolução tecnológica comunicativa, esse poder tem levado a nossa sensibilidade. Quando você jejua, não é para você conquistar algo. Quando você jejua, é para você ouvir a voz de Deus. E isso é bíblico.
esse acelero tem nos deixado como Adão. De que forma, pastor? Com medo de uma voz que sempre cuidou de mim, mas que depois do vento, depois do terremoto, depois do fogo que envolveu os meus ouvidos, os olhos, a atenção, eu tive medo dessa voz, porque essa voz pode fazer um convite para mim de um lugar que eu não quero ir, de coisas que eu não quero fazer, de uma disposição que eu não queria numa altura da vida. Lá na porta da caverna, eu estou tão distraído com o que eu vi, que a ação mais simples de Deus, eu me assusto. Convite de Deus, porque eu não quero estar tão perto, para não precisar me comprometer, mas eu também não quero estar tão longe, que se acontecer alguma coisa, deu tempo de eu sair correndo. Aí eu fico em cima do muro. E você já ouviu falar que em cima do muro tem dono? E é o capeta? O caminho da indecisão? O caminho do mais ou menos? O caminho de que... eu fui cortar o cabelo no irmão esses dias, ele falou: "Daí, pastor, ficou bonito?" Eu falei: "Olha, não tão bonito para dar trabalho e também não tão feio para passar vergonha. Tá o básico." Falei brincando. Mas, lógico que eu estou falando sobre o ponto de equilíbrio, usei de uma brincadeira, mas algumas pessoas, elas não querem se comprometer. São ouvintes pacíficos, escutam tudo, mas na prática não tem uma iniciativa de ajuste, de melhora, e a vida vai travando. Não tem como haver coisas dentro disso que mude a vida. Uma voz mansa e suave, que aqui dentro é mais forte do que o vento e o terremoto. Uma voz que me desloca mais do que o vento, uma voz que me desloca mais do que o fogo, mais até mesmo do que um terremoto, que desloca uma vida, que eu venho acumulando pedras dentro de mim, e por isso que a vida anda tão pesada para mim, e acaba também ficando pesado para a minha família, pesado para a sociedade, pesado para a igreja. Essa voz mansa e suave quebra e desperta essas coisas que eu não estava enxergando, dispersa essas pedras dentro de nós, quando aquela voz entra, como se estivesse dizendo: tudo que você viu para o lado de fora, eu vou fazer dentro de você, uma evolução, uma mudança. As coisas vão começar a mudar fora, quando essas coisas mudarem aqui dentro. Eu não vou desarrumar o seu cabelo, borrar tua maquiagem, é dentro de você que eu vou mexer. O efeito dessa voz vai nos deslocar, como deslocou Moisés, que vivia num palácio, e isso trouxe uma inquietação tão grande, que ele fez o que ele fez, e foi para onde foi. Como deslocou o Pedro, o empresário de barco, ele e André, o seu irmão. Como deslocou Paulo, um homem com dupla cidadania, com uma honra e direitos romanos, mas também direitos hebreus, direitos judeus. O impacto dessa voz converte o rumo de quem acha que era algo, e no entanto percebe que é tão medíocre, é tão pequeno, é tão sujo, magoado, frustrado. Coisas que eu construí para esconder, fortalezas que eu fiz para esconder as minhas dores e o meu trauma. Uma voz que entra e quebra todas as bases erradas. E essa voz tem algo novo para você, meu irmão. Essa voz tem algo novo para nós, uma fase nova para nós, algo novo na nossa alma. Sexto ponto que me chama a atenção: eu não quero mais que você tenha medo de gente, Elias. Não quero. Medo de crente, medo de ajuda, medo de ajudar, medo de se envolver, medo de política, medo do que vão falar, porque tem coisas aí que você construiu dentro de você ao longo da vida, que um dia o fez desejar a morte, um dia recebeu um convite no mundo espiritual para tirar a própria vida, ou para achar que era o fim, e você foi obrigado a construir uma fortaleza e ficar escondido, acusando pessoas, sempre. Só uma voz pode destruir essa fortaleza, a voz que começou dizendo, lá atrás, que haja luz, e que revelou o caos que estava tudo.
Você lembra de Isaías? Ele estava triste, porque um rei muito amado dele faleceu. Então, ele, como um homem de Deus, foi até o templo, triste. E quando ele chega lá, ele tem uma visão incrível. Nessa visão, ele vê a orla de Deus ali, meu irmão. Ele vê as coisas incríveis. E no meio de um monte de acusações que ele fazia antes, ai de vós, ai de vós, ai de vós, por 20 vezes. Quando ele vê Deus, a ministração vem forte para ele, e a própria luz, daquele que disse, né, que haja luz, e que o caos apareceu para que as coisas fossem colocadas no lugar, se manifesta a Isaías, e ele fala, quando ele está falando ai de vós, ele fala, ai de mim, que sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu sou pior que esse povo. Eu sempre digo, Charles Spurgeon tem uma frase bem assim, se falam mal de você, não dê muita bola, porque você sabe que é bem pior do que eles falam, que você é bem pior do que sempre falam. A voz que no versículo 15 diz, para eu voltar para o caminho, um caminho que eu fugi. A voz que fala para eu voltar para um caminho que um dia eu saí correndo. Uma voz que promete para mim algo novo. A voz que promete para mim um renovo na unção, que diz que eu não estou sozinho, pois Ele separou 7.000 pessoas para estar comigo, que me enviará ajuda, a voz que sempre envia alguém para me ajudar, a voz que nos momentos propícios sempre envia uma solução, que não é para eu ficar assustado, que Ele vai mexer nos poderes que Ele precisa mexer, seja do país, seja da família, seja na saúde, seja financeira, a voz que muda as coisas de uma hora para outra, que vai mexer, que os Acabes e as Jezabéis caem, que Ele está separando um Eliseu para me ajudar, um Eliseu que vai continuar um legado, que vai continuar uma história, uma libertação. Ah, meu irmão, se eu soubesse que há ali um redemoinho de fogo santo me esperando, ah, meu irmão, se eu pudesse ver o céu que me espera, o consolo de Jesus que me espera, se eu pudesse enxergar algumas coisas lá na frente, eu teria muito mais paz no caminho que eu estou, pois hoje eu tenho que confiar nas promessas, eu tenho que acreditar que Ele nunca perde o controle, que Ele decide quem Ele leva, quem fica, que me ordenou ficar e fazer o melhor, que Ele colocou pessoas próximas a mim, que cuidam de mim, mas que eu muitas vezes, sendo egoísta, não enxergo. Muitas vezes eu, sendo uma pessoa com um ego inflamado, fico cego por um orgulho machucado, mimado, porque eu sempre digo, uma pessoa mimada não é uma pessoa que tem tudo, não. Uma pessoa mimada é quem não valoriza ou não enxerga o que tem. Mas Deus, além dele me abençoar hoje, Ele me compensará, me indenizará de todo o esforço. O Deus da minha adolescência, o Deus da minha infância, Ele visitará os meus filhos. O Deus da minha adolescência é o Deus que ouve as minhas orações. Tudo aqui é passageiro, mas Ele é eterno. O Deus da caverna, o Deus do caminho, o Deus que derrama graça, o Deus da caminhada, diz para mim, diz para você: volta para o caminho hoje, volta para o caminho com coragem, volta para o caminho que as coisas vão mudar. Para de ter medo da volta, para de olhar a vida pelos traumas ou pelo tédio, volta para o caminho, porque alguém precisa de você, e você é a resposta da oração de alguém. Você não é o caos, você, meu irmão, não é o erro. Toda essa situação que está acontecendo faz parte de algo didático que Deus está ministrando sobre a sua vida. Há um motivo do teu nascimento, e você não nasceu para apenas trabalhar, lavar louça, pagar boleto e dormir.
meu irmão, você é um milagre de Deus na vida de pessoas. Pessoas estão nesse momento aflitos, pessoas estão nesse momento angustiados, sofrendo debaixo de um jugo pesado de Baal, de Peor e de tantos outros. E Deus chama você, em toda a sua limitação física, financeira ou mesmo intelectual, Deus chama você, porque não é você, é o poder da palavra que habita em você, é o verbo vivo que habita em você, o Deus que chamou você, o Deus que deu vida lá no ventre da tua mãe, porque você, antes de nascer de uma mulher, antes de sair de um homem, nasceu do ventre de Deus, do desejo de Deus, como resposta à oração de alguém que ia precisar, de um mar que ia se abrir através do cajado que ele colocou nas tuas mãos, de pessoas que precisavam ser libertas através do teu exemplo, do teu estilo de vida, da superação que ia servir para o exemplo de alguém que seria liberto. A inspiração que vai vir na vida de pessoas. Deus está te chamando, Elias, volta para o caminho, passe pelo deserto, seja pelo que for, passe por ele, porque tem um redemoinho de fogo te esperando. Existe um encontro com Deus, mas existe um Eliseu, existe pessoas que estão esperando você, pessoas que estão no campo, pessoas que entendem a linguagem que ele colocou através da sua vida. Volta para o caminho, volta de verdade. Não volta cheio de receios não, cheio de medos, cheio de crítica inútil que vão falar. Volta entendendo sobre o Deus que está te convocando, o Deus que está suprindo a tua vida, o Deus que quer usar você para curar pessoas, antes que este sangue que está aí fora venha ser cobrado das tuas mãos. Deus está chamando você, Davi, para a frente de batalha. Deus está chamando você, Elias, porque existem muitas pessoas que precisam disso. Deus está profetizando. Quando eu falo volte, pode ser o último dia da vida de alguém, tanto de alguém que está aqui, quanto alguém que está me assistindo na rede social ou em algum lugar. Volta. Eu lembro na vida de um rapaz, Denis, ali de Santa Helena, isso há 26 anos atrás, quase 25, 26 anos atrás. Eu estava ministrando louvor numa igreja e ele apareceu na porta da igreja para o lado de fora. Quando eu terminei o louvor, eu desci, eu fui até lá, dei um abraço nele e convidei ele para entrar. E ele disse que não, que ele estava revoltado porque meteram fogo na casa dele, né? Fizeram mal para a irmã dele, queimaram até os documentos dele, e ele estava pensando em vingança, mas que ele passou ali, os louvores que estavam sendo tocados, tocou o coração dele, e ele achou bonito e chorou, e ele falou: olha cara, eu não vou entrar hoje, mas semana que vem eu vou entrar, eu moro aqui ó, e se quiser, vai ser de muita ajuda para mim, se você quiser ir me buscar ali, pode me buscar, morava perto daquele morro do Piolho que eles chamam, e eu vou, tá bom. No outro dia, eu estava indo lá, na época o pastor Cristóvão falou bem assim: Carlos, você não vai lá sozinho, eu conheço um pedaço ali que é barra pesada, eu vou junto com você. Tá bom. Quando a gente chegou lá, o rapaz tinha preparado uma armação que não deu certo, e ainda levou R$10 do pastor. Bem, há 26 anos atrás, R$10 eu não sei quanto que valia hoje, uns 70, uns 60 reais pelo menos, 50. Levou R$10 do pastor, o pastor falou assim: rapaz, você não está roubando de mim, esse dinheiro é da igreja, está roubando de Deus, e que pena que você não aceita ir para Cristo e mudar a tua vida. Tristemente, uma semana depois, veio a notícia de que mataram o Denis. Denis com 25 anos de idade. R$10 que ele pegou em maconha com um traficante, só que não foi uma situação só, existiam outros desaforos, e que ele não pagou. Foi um menino de bicicleta, na frente da casa dele, ele estava com os avós na casa dos avós, chamou ele, ele saiu de bermuda jeans, sem camisa, e falou: cara, nem usei, está aqui, ó. Foi tirar do bolso para devolver. O rapaz falou: não quero mais. Deu um tiro, um pegou aqui, um pegou no braço e um pegou na barriga dele. E ali foi aquela correria para a gente conseguir ajudar a família e fazer o fúnebre. A gente não sabe qual é a última mensagem que a gente está escutando, como hoje, mas Deus está falando: volta para o caminho, volta de verdade para o caminho. Quando tiver a oportunidade de descer as águas do batismo, não fique pensando e repensando, volta para o caminho, porque Deus está chamando.
e as coisas são de repente. Essa semana o pastor Valdemar caiu do telhado da igreja. Com toda a experiência dele, trabalhando na área de telefonia, na época, ele foi fazer uma limpeza num condicionamento ali de ar que tem no templo, e simplesmente ele pisou naquelas telhas, que é um plástico, que é transparente, caiu, a manta térmica ali protegeu um pouco, mas ele caiu de 5 metros de altura, e ele bateu ali o ombro, uma cadeira de ferro, entortou, e ele levou um ponto na testa aqui, coisa e tal. Mas a esposa dele estava a semana inteira intercedendo, repreendendo espírito de morte. Ela imaginava que seria ela ou a mãe dela, mas ficou intercedendo ali. E algo que ele falou que foi interessante para mim numa conversa, ele falou assim: rapaz, esse povo que fica pensando, eu vou deixar para me converter na última hora, para pedir perdão na última hora, para largar de um vício na última hora, para fazer as coisas na última hora, não dá tempo não, é muito rápido, não dá tempo de você fazer nada não, ele disse, não dá tempo de fazer nada não. Por isso, volta para o caminho, volta para o caminho. As pessoas que estão no cemitério hoje imaginavam que amanhã seria um dia normal, de trabalho, de estudo, mas algumas não amanheceram o dia. Meus irmãos, volta para o caminho, porque hoje é dia de reconciliação, hoje é dia de eternidade, e eu tenho certeza que é o Espírito Santo que está trazendo essa mensagem com um peso eterno. Por isso eu quero convidar você a se colocar em pé em nome de Jesus. Quando eu falo para você volta ao caminho, é um passo que muda a direção de toda uma caminhada, um passo que muda a direção de um destino, um passo que muda, meu irmão, as escolhas da vida a partir dali. Se você era uma pessoa do ministério, se você era uma pessoa de igreja, se você era, volta para o caminho, volta onde você saiu, volta daquele lugar. Se você nunca foi, volta para o projeto de Deus, para o ponto de Deus. Só que tem uma coisa, a gente só consegue na humildade. Quero que você coloque a mão no teu peito assim, eu quero que você levante a tua cabeça, e eu quero que você entenda que o mesmo Deus que chamou Elias, é o mesmo Deus que está falando com você hoje, que está falando com você na profundidade da tua alma, que conhece os desleixos, as sujeiras, as alegrias, que mesmo conhecendo todas as coisas feias que foram feitas, é o Deus que continua habitando em você e amando você, nos amando. E meu irmão, eu vou fazer uma oração junto com você, e hoje, que essas desculpas todas caiam por terra, que você pare de fazer algumas coisas, que comece a fazer outras coisas, mas que as desculpas, como Adão teve desculpas, Eva teve desculpas, e tantos outros, e não mudaram a vida e não adiantou nada, mas em compensação outras pessoas tiveram humildade e voltaram para um caminho que vale a pena. O Pai está esperando de braços abertos, e alguém está sofrendo, esperando a tua voz, esperando a tua oração, esperando a tua vida. Eu vou orar junto com você agora, mas você vai fazer a tua oração com Deus, porque a partir da tua vida, outras vidas vão mudar. Elias, existe um legado, existe uma grande verdade. Eu vou orar junto com você, e mais uma vez o plano de Satanás vai cair por terra. Deus Todo-Poderoso e Fiel, existe um projeto de vida que tem o nome dessa pessoa, existe um plano eterno que tem o nome dessa pessoa, existe, meu Deus, uma guerra no mundo espiritual terrível que está tentando convencer essa pessoa a abandonar, a afrouxar o garrão, a ser liberto de coisas que deveriam estar mais agarrados ainda, que é a tua palavra, que é o ministério, que é a vida contigo. Espírito Santo, são batalhas tão ardis, são batalhas tão sofredoras muitas vezes, que o nosso ego realmente ele fica abalado, mas a tua palavra diz que para que a semente cresça, ela tem que primeiro morrer para germinar. É necessário que o Senhor cresça e que nós venhamos a diminuir. Então, meu Deus, a tua palavra diz que se não negarmos a nós mesmos e tomarmos a sua cruz, não podemos ser os seus discípulos. Nos ajuda hoje, ministra sobre nós a tua verdade poderosa, ministra cura, ministra reconciliação, ministra verdade, ministra, Senhor, e faz com que todos aqueles ventos, aqueles terremotos, aquele
fogo que não prestava, Pai, que isso caia por terra, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, vem ministrar a cura da alma, a cura das memórias, vem ministrar, Espírito Santo, por favor, para que esses medos todos, essa desconfiança, isso venha cair por terra, e a fé venha tomar lugar, Pai, que essa pessoa tem que ter uma fé genuína, uma fé que faz diferença, uma ligação contigo, que muda todas as realidades, em nome de Jesus Cristo, que o nome dessa pessoa realmente esteja escrito no livro da vida, que em nome de Jesus Cristo, Santo Deus, as mudanças aconteçam a partir deste passo, a primícia que é o Senhor venha acontecer, porque ninguém se alimenta decorando o cardápio, ninguém, Pai, a vida ela é prática, ela não é só teórica, a vida é prática, por isso nós estamos pedindo ao Senhor passos de fé, mudanças de hábito, em nome de Jesus, o apego contigo, porque os Jeremias estão nos esperando, 7.000 pessoas estão nos esperando, e que em nome de Jesus haja neste momento uma nova decisão, uma nova vida, para louvor da sua glória, em nome de Jesus Cristo. E todos digam: alguém aqui conhece alguém que está próximo a você e que está sofrendo na vida alguma aflição? Pastor, eu tenho uma pessoa conhecida minha que está passando por um momento de aflição, um momento de angústia, e essa pessoa tem reclamado por mim. Eu não vou chamar você aqui à frente, nem vou perguntar para você quem é a pessoa, tá? Não vou fazer isso. Eu só quero que, se você tem uma pessoa próxima a você, seja na família, no trabalho, um vizinho, alguém, eu só quero que você levante a tua mão lá em cima, na honestidade. Isso, pastor, olha, eu tenho uma pessoa na minha escola, na faculdade, isso. Você conhece alguém que, enquanto eu falei isso, você, opa, realmente eu conheço uma pessoa. Eu conheço uma pessoa que está passando por um momento de aflição. Isso. Eu quero que você permaneça com a tua mão levantada, porque eu vou orar sobre as tuas mãos. Eu vou orar, e você vai orar por essa pessoa, porque o Espírito Santo te deu a memória dessa pessoa. E se, pastor, o que eu vou orar, o que eu vou fazer? Simplesmente você vai dirigir uma oração, e Deus vai dirigir a tua oração na vida dessa pessoa. Deus vai sarar essa pessoa, e você vai convidar essa pessoa para vir no culto no próximo domingo. Deus vai usar a tua vida, meu irmão. Deus vai usar a tua vida. Amém? Santo Deus, aonde houver uma mão levantada neste momento, eu quero pedir para que o fogo do céu venha ministrar através desta oração, através dessa imposição de mãos. Aonde houver alguém aflito e o nome for citado agora, eu quero pedir que o Senhor venha alcançar através dessa vida, para que haja libertação, para que haja cura, para que haja manifestação do Senhor sobre essa vida, não pela dignidade dele ou dela, mas pela tua dignidade, Senhor. Que a fé alcance, que o Senhor alcance, que essa pessoa entenda a tua palavra, e que haja uma transformação poderosa, evangelística, e que isso seja para louvor da sua glória, pois quando essa pessoa impuser as suas mãos, é a própria mão do Senhor que estará usando essa vida com fogo, com poder, e que os teus anjos acompanhem esse homem e essa mulher aonde estiver, e que isso seja para o seu louvor, em nome de Jesus. E todos digam: aplauda Jesus Cristo.